Olá pessoal, chegamos ao último tema da segunda temporada da série Exortação. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui e te peço para que nesse último vídeo também deixe o seu like, se quiser deixe o seu comentário, se ainda não for inscrito se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Dou boas-vindas a você que é novo aqui no canal, Deus abençoe você. Enfim, nós chegamos ao fim dessa segunda temporada dessa série, mas não chegamos ao fim do canal. Nós daremos continuidade com a graça e a permissão de Deus nessa jornada. E é exatamente sobre essa perseverança, sobre esta continuidade que nós devemos ter na nossa jornada que esse vídeo irá tratar. Vamos ao tema. Quando pesquisamos o significado de constância, veremos que ela é a firmeza de ânimo, a persistência, a perseverança, a não desistência, o não deixar se abater, é a frequência na caminhada. Junto a isso, nós precisamos reconhecer que acima de nós está o Deus que é eterno, que é imortal. E esse Deus, ao nos chamar e nós o respondermos, quer que nós o sigamos até o fim da nossa vida terrena, para que assim nós alcancemos a vida celestial. Resumindo, Deus não quer nos ver começar e logo depois parar. E é claro que ao longo da nossa caminhada virão momentos de baixa, momentos de desânimo, de desmotivação, momentos onde nós nos sentiremos totalmente fracos para prosseguir e momentos em que até mesmo iremos cair. Mas tudo isso não pode significar o fim da nossa trajetória, o fim da nossa história, o fim da nossa vida, o fim do nosso ministério, porque Deus nos chamou para seguirmos e seguirmos com constância. A palavra de Deus muito denuncia a inconstância. Quando nós lemos o livro de Êxodo, de modo especial, no contexto onde Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, nós encontramos o seguinte registro em Êxodo capítulo 32. O povo que estava embaixo à espera de Moisés começou o quê? A se desviar. E é exatamente isso que Deus fala para Moisés, lá no versículo 7 e no versículo 8. O Senhor disse a Moisés, vai, desce porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Versículo 8. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Aqui é enfatizado essa facilidade do povo se corromper, essa facilidade do povo se tornar infiel ao que Deus havia prescrito. De modo muito semelhante, nós, quando lemos a carta aos Gálatas, encontramos o apóstolo Paulo falar também sobre a inconstância daquele povo. Gálatas capítulo 1, verso 6 diz assim, estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. Lá no capítulo 13, no verso 13, nós encontramos outra declaração de Paulo assim, sois assim tão levianos, depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? E mais uma vez, lá em Gálatas, no capítulo 5 e no verso de número 7, Paulo escreve assim, corrieis bem, quem, pois, vos cortou os passos para não obedecerdes à verdade? O quanto é preocupante, irmãos e irmãs, nós até começarmos bem, mas chegarmos a um determinado momento da nossa caminhada, então nos desviarmos, então desistirmos dessa jornada. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 13, quando conta a parábola do semeador, ele fala sobre um tipo de solo que ele classifica como pedregoso. Lá no versículo 20 de Mateus 13, ele diz assim, o solo pedregoso em que ela caiu, ou seja, a semente, é aquele que acolhe com alegria, aquele coração que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. E aqui, nesse texto, é exatamente enfatizado a questão de que há um acolhimento com alegria da palavra, mas quando vem o momento de provar que de fato está com a palavra de Deus, essa pessoa com o coração classificado como solo pedregoso acaba desistindo.
Em Romanos capítulo 15, no verso 5, o apóstolo Paulo chama o Senhor de o Deus da perseverança, ou em outras traduções, o Deus da constância. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, ele diz: meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. E no capítulo seguinte, capítulo 16 de 1 Coríntios, verso 13, ele diz: vigiai, sede firmes na fé. E um outro texto que eu quero citar para vocês é o que está no livro de Josué, no capítulo de número 14, dos versos 7 até o 11. Um texto que fala sobre a constância de um homem chamado Caleb. Esse é o momento em que ele recebe a sua parte na terra e ele diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barne a explorar a terra. E eu lhe fiz um relatório perfeitamente sincero. Meus irmãos que tinham ido comigo desanimaram o povo, mas eu segui fielmente o Senhor meu Deus. Pois bem, olha só, eis que o Senhor conservou minha vida como prometeu. 45 anos são passados desde que o Senhor assim falou a Moisés, durante a marcha de Israel pelo deserto. Tenho hoje 85 anos. E acho-me ainda, preste atenção nessa parte, irmãos, e acho-me ainda robusto como no dia em que Moisés me enviou, e sinto-me tão forte como naquele tempo, tanto para a guerra como para qualquer outra missão. Esse texto me impacta de uma forma extraordinária, irmão e irmã. Ele diz que lá atrás, quando tinha 40 anos, ele foi fiel ao Senhor, trouxe um relatório positivo ao povo, mas ele diz que agora, olha só, ele tem 85 anos agora e ele permanece constante, ele permanece com o mesmo vigor, com a mesma robustez, com a mesma fidelidade ao Senhor. E nós somos chamados a sermos dessa maneira. Eu encerro esse vídeo citando a vocês 2 vezes, onde o apóstolo Paulo fala sobre a firmeza da comunidade de Corinto, a mesma comunidade que ele exortou a permanecer firme. Olha só, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, no verso 1, ele diz assim: eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Olha que maravilha. E na segunda carta, também aos Coríntios, no capítulo 1 e no verso 24, ele volta a dizer assim: quanto à fé, estáis firmes. Que eu e você possamos estar no grupo desses que são firmes, contando com a força do Senhor, sabendo que se Ele nos chamou, Ele nos dará a graça e a força para chegar ao fim. Então que Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo desse canal, em nome de Jesus.